Para descontrair um pouco, é isso, Noriega? Um bom dia para você. Bom dia, Carol. Tem coisas legais para a gente falar. Um ambiente mais leve, um clima mais leve do que aquele pesado de ontem, pois né? É. Com assuntos mais difíceis. Mas aí não tá tão leve, né? Porque a seleção brasileira tem muita expectativa em cima da atuação do Dorival Júnior como técnico. Primeira convocação vem aí para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha no final do mês que vem. Essas competições, esses amistosos, na verdade. O que a gente pode esperar aí desses nomes? O que Dorival Júnior pode trazer? Alguma surpresa? Eu imagino que não, Carol. Ele tem falado que está trabalhando com um grupo entre 55 e 50 jogadores para essa convocação, que será amanhã, à 13h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Fica difícil para enfrentar adversários desse porte, dessa importância, abrir mão de jogadores importantes também do Brasil que atuam na Europa, por exemplo, nas ligas da Inglaterra e da própria Espanha. Então, eu imagino que um núcleo de jogadores importantes, consolidados no futebol europeu, seja chamado pelo Dorival. O que não impede que o treinador também chame alguns jogadores que atuam aqui no Brasil, que inclusive trabalharam com ele no próprio Flamengo, caso do Pedro, no São Paulo, do Lucas, do Beraldo, que trabalhou com ele no São Paulo e hoje está jogando no Paris Saint-Germain da França. Tem algumas informações importantes sobre esses amistosos, Carol. A CBF fez um acordo com a Federação Espanhola para poder convocar 26 jogadores para os amistosos. Normalmente são 23. A Federação Espanhola topou. O jogo com a Espanha no dia 26 em Madrid. Hoje eu confirmei com a CBF, hoje cedo, que a Federação Inglesa também topou para o amistoso contra a Inglaterra, que sejam 26 jogadores convocados. O que fica bom para o Dorival. O jogo contra a Inglaterra é dia 23, na Inglaterra. Fica bom para observar mais jogadores, principalmente nesse confronto diante de europeus. Por quê, Carol? Entre 2019 e 2022, portanto, um ciclo todo entre Copas do Mundo, o Brasil ficou sem jogar contra adversários europeus. A última vez que jogou contra a Espanha foi em 2013, na final da Copa das Confederações. Contra a Inglaterra, em 2017. Por que é importante jogar contra europeus? Porque eles são as pedras nas chuteiras dos nossos jogadores. 2006, fomos eliminados pela França, 2010 pela Holanda, 2014 pela Alemanha, vamos esquecer, 7-1. Por favor. 2018 para a Bélgica e 2022 para a Croácia. Todas as seleções europeias. Pedreira, né? Tudo pedreira. Ô Nori, o que a gente pode esperar de diferenças dessa atuação do Dorival Júnior quando a gente compara com o trabalho do Fernando Diniz? Porque com o Fernando Diniz, a gente sabe, a seleção não brilhou, aí foram muitas as pedras no meio do caminho. Agora, o que a gente pode esperar do Dorival Júnior? Ele tem uma característica muito diferente do Fernando Diniz? São times que são menos ousados na proposta de jogo do que os times do Fernando Diniz. São menos autorais, vamos dizer assim, o que não quer dizer que sejam piores. São times que trabalham com posse de bola de uma forma mais tradicional. O Fernando Diniz fazia um trabalho em que ele era, eu acho, até radical, continua sendo radical, naquela coisa de sair com a bola no chão com o goleiro, que provoca calafrios nos torcedores, perde a bola na saída, toma um gol. Ele não abre mão disso. Funciona, mas principalmente em trabalhos longos, de clube, no qual o treinador trabalha todo dia com os jogadores. Na seleção é impossível fazer isso. Os encontros são esporádicos. Então, uma abordagem que eu diria mais tradicional, como essa do Dorival, pode ser positiva para a seleção, que nesta temporada, Carol, tem a Copa América. A próxima convocação para junho já é para a Copa América. Pois é, por isso que é bom, né, o amistoso, porque já é uma forma da gente ver o trabalho do Dorival Júnior e ele também já estudar o que pode fazer com a equipe. Principalmente diante de adversários com esse poder. O Brasil jogou com a Espanha na final da Olimpíada, mas não são seleções principais, então não serve como parâmetro. O futebol europeu está num nível muito acima do futebol sul-americano e o Brasil tem jogado majoritariamente contra adversários sul-americanos, Carol, e também adversários africanos, que inclusive têm dado muito trabalho e estão ganhando da seleção brasileira. Então, a gente vai ter uma ideia nesses amistosos, a partir da convocação, que eu acho que não vai ter grandes surpresas, mas o confronto contra grandes potências europeias pode nos ajudar a posicionar realmente qual é o momento do futebol brasileiro. E é importante também, Dorival, que você falou aí de Olimpíadas, e estaremos de fora dos Jogos Olímpicos de Paris, nossa seleção brasileira de fora, quer dizer, é uma forma também de resgatar um pouco da confiança do torcedor. Exatamente, e ficamos fora da Olimpíada jogando apenas contra adversários sul-americanos. Não teve confronto contra o europeu no pré-olímpico.
Bem, mas então a conferir convocação de Dorival Júnior amanhã lá no Rio de Janeiro. Vamos falar de Libertadores? Bora, boas notícias. Pois é, eu comentava ali com o Jairo Nascimento, porque o torcedor do Botafogo teve aquele respiro de alívio, ufa, sorriso no rosto, missão cumprida. Botafogo vai enfrentar o Red Bull Bragantino por um lugar na fase de grupos da Libertadores e foi de goleada. Goleada. Até o Fábio Matias, atual treinador interino do Botafogo, após a goleada por 6-0 sobre o Aurora, Carol, ele soltou uma frase que eu achei muito legal. Ele falou, passamos uma borracha em 2023. O calendário, mudou a folhinha do calendário do Botafogo. Agora, 2024, para tentar apagar de vez tudo o que aconteceu de ruim. Foi uma atuação tranquila diante de um adversário muito fraco e contra adversários muito fracos. Os times que são mais fortes têm que fazer isso aí, golear, consolidar o resultado. O Júnior Santos fez 4 gols, foi o destaque da vitória do Botafogo, que agora tem uma parada bem mais difícil contra o Red Bull Bragantino, provavelmente nos dias 6 e 13 de março. Primeiro jogo no Rio, segundo jogo em Bragança Paulista. Agora, quando a gente olha esse placar de 6-0, o Nori, lembra aí do primeiro jogo? Sim. Que aí teve aquele empate, a gente falando, poxa, mas o Botafogo cedeu ali no final, de novo. O que aconteceu na Bolívia tão diferente? Foi por conta da altitude, Sim. pura e simplesmente? Sim, exatamente. Interfere muito com os jogadores no rendimento. A confiança dos jogadores do Aurora jogando na Bolívia, em Cochabamba, 2.500 metros de altitude, é muito maior. Tem uma queda de rendimento evidente dos atletas que não estão acostumados. E aí o processo inverso acontece também, Carol. Quando o cara desce da montanha, ele tem alguma dificuldade para jogar ao nível do mar, com muita umidade e calor, como é o caso do Rio de Janeiro. E a gente não pode deixar de dizer da questão do gramado sintético do Botafogo também. Eles não estão acostumados com esse tipo de piso e o Botafogo está bastante acostumado. Isso não é desculpa, não é justificativa. O Botafogo fez 6-0 porque mereceu, jogou muito melhor e é muito mais time do que o Aurora. E aí teremos brasileiros no confronto, Red Bull Bragantino e Botafogo. Tem favorito? Eu acho que não. São equipes equilibradas. O Botafogo, apesar dessa classificação, ainda gera muita desconfiança. O Bragantino faz um campeonato paulista muito bom, embora tenha passado nos pênaltis para essa terceira fase preliminar da Libertadores. Quem se classificar, Carol, será o 9º time do Brasil na fase de grupos da Libertadores. Isso representa quase 30% dos times da Libertadores sendo times brasileiros. A conferir, então, como ficará essa definição, Red Bull Bragantino e Botafogo. Maurício Noriega no Visão de Jogo aqui com a gente. Sempre um prazer, Nori. Obrigada. Obrigado, Carol. Bom dia, bom trabalho.